Queria que vocês abrissem comigo em João capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 1 ao verso 30. Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 a 30. Em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Outros, porém, diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno e Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham sobre mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Irmãos, diante dessa leitura, nós vemos algumas vezes a palavra pastor, a palavra ovelha se repetir várias e várias vezes. E o tema de hoje é Jesus, o bom pastor. Hoje a gente vai conseguir ver, como a gente já viu nesse texto, o quanto Deus nos ama, o quanto Jesus nos ama. Jesus, na Bíblia, tem vários nomes, né? Em alguns versículos ele é chamado de médico,
em outros versículos, advogado, outras vezes é chamado de juiz. Mas aqui o que chama a atenção é que ele é chamado de pastor. E era uma profissão muito humilde naquele tempo. Os pastores não eram pessoas que ganhavam rios de dinheiro, não eram pessoas que tinham grandes posses ou grandes casas, eram pessoas humildes. Mas o que chama a atenção também é que grandes personagens do Velho Testamento eram pastores também. Abraão era pastor, Isaque era pastor, Jacó era pastor, Moisés era pastor, Davi também foi um grande pastor. E aqui Jesus se coloca no meio deles. Eu sou o bom pastor. Então Jesus abre esse assunto falando sobre uma parábola. Ele vai contar aqui nos primeiros versículos sobre uma parábola. E é interessante que Jesus chame a mim e a você de ovelha. Porque a ovelha não é um dos animais mais inteligentes que a gente já viu. O cachorro conhece o seu dono pelo cheiro, não é? Você chega em casa, o cachorro já fica maluco, fica pulando dentro de casa quando ele sente o seu cheiro. Ele pode nem ver você, mas quilômetros de distância ele já sabe que você está chegando. A ovelha não tem um olfato muito bom. A visão da ovelha, pior ainda. É um animal praticamente míope, não consegue ver muito bem. Mas tem uma habilidade que a ovelha tem, que outros animais não têm. Ela tem uma excelente audição. A ovelha consegue reconhecer a voz do seu pastor. E você pode estar se perguntando, mas naquele tempo, naquela região da Judéia principalmente, era uma região muito deserta, uma região cheia de montanhas e vales. Nesse mapa que nós vemos da Palestina, a Judéia fica bem aqui no centro. Então, se você vê aqui a parte do deserto, perto do Mar Morto, a Judéia é uma região de cadeias montanhosas, é uma região cheia de deserto, onde praticamente não tem vida nenhuma. Agora eu consegui. Pode passar mais um, por favor? Obrigado. Então, essa é uma foto do deserto da Judéia. Pedras, areia e muito calor. Se você acha aqui quente, lá deve ser muito mais. Apesar de ser uma região deserta, não tem muita agricultura nessa região, não se planta muita coisa nessa região. As pessoas utilizavam essa região tão inóspita para criar ovelhas. E antigamente, quando a gente olha para esse texto, a gente vê aqui no verso 2 que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então você já consegue imaginar que há uma porta, há um lugar onde as ovelhas entram. Verso 3 diz que o porteiro abre essa porta. Então ele está falando aqui de um aprisco. O aprisco é como se fosse um curral para as ovelhas. Então no aprisco havia um porteiro. Só que haviam dois tipos de aprisco. Um aprisco para o inverno e um aprisco para o verão. O aprisco para o inverno ele era maior porque ele precisava acolher mais ovelhas. E quando se entrava nesse aprisco, podia ter o rebanho do Odario, podia ter o meu rebanho, e aí a gente já não sabe mais quem é a ovelha de quem. Esse era o problema. Só que vocês lembram da grande habilidade da ovelha, qual é? A audição. Quando o pastor chamava, somente as suas ovelhas vinham, e todas as outras não respondiam ao estranho. Isso é o interessante. Isso é uma imagem parecida de como seria um aprisco no inverno. Um lugar mais coberto por causa do frio, onde se acumulava ovelhas de vários e vários pastores. E o porteiro é esse que cuida, que somente deixa as ovelhas entrarem. Mas também no verão se tinha os apriscos menores, que era parecido com esse da imagem. Eram pequenas pedras colocadas, as ovelhas ficavam dentro, e você vê que não tem porta, não é? Na verdade tem a porta. A porta é o próprio pastor. Ele se senta e ele cuida das suas ovelhas como se ele fosse a porta. Se vier algum predador, se vier algum lobo,
qualquer coisa que vier, tem que passar por ele. Então essa é a imagem que eu quero colocar na cabeça de vocês, que está na minha, e que Jesus é o pastor. Quando ele fala que ele é a porta, e que se não é por ele ninguém entra no reino de Deus, essa é a imagem que deve ter na nossa cabeça. Ele se faz porta, ele é a porta. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, não temos vida. Sem ele, não conseguimos entrar no céu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, nesse contexto, Jesus vai começar a falar de ovelhas, vai começar a falar de pastoreio, mas os judeus não vão entender muito bem o que está acontecendo, porque no capítulo anterior, se você der uma olhadinha em João, capítulo 9, um cego de nascença foi curado. Isso foi um escândalo, isso foi maravilhoso. Como é que um cego que nasceu cego agora torna a ver? E os judeus começam a questionar esse homem, expulsam esse homem da sinagoga, em especial os fariseus, e diz para ele, olha, fale que ele é um mentiroso, assuma que ele é um mentiroso. O cego de nascença olha para os fariseus e diz, ô filho, eu não sei se ele é um mentiroso. O que eu sei é que agora eu vejo. E os homens, com raiva, expulsam aquele homem da sinagoga. Agora, capítulo 10, Jesus vem com essa parábola, com essa historinha de pastor e de ovelha. E você deve ter notado no verso 6 que Jesus usa essa comparação, mas esses judeus não entenderam o que Jesus estava falando sobre pastor e sobre ovelhas. Irmãos, é um privilégio sermos chamados ovelhas de Deus. Quero que você pule comigo para o verso 17. Verso 17 e 18, a gente tem a primeira lição desse texto. Jesus é o bom pastor que dá a sua própria vida pelas ovelhas. Vocês viram na imagem anterior que o pastor é aquele que senta na porta, é aquele que fica na porta. E se algum mal vier, se algum predador vier, ele está disposto a morrer pelo seu rebanho. Jesus é o bom pastor porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. E no verso 17 ele diz, por isso, por essa razão, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la, para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Irmãos, Jesus se deu. Jesus foi voluntário em sua morte. Não foi o sistema romano que acabou matando ele. Não foi Pilatos que condenou ele e por isso ele morreu. Não foi Judas que entregou ele e por isso ele morreu. Não foi Pedro que o traiu e ele morreu. Ele se deu voluntariamente. Ele se entregou a si mesmo, por mim e por você. Ele se deu por nós. Vocês devem lembrar da imagem do cordeiro no Velho Testamento que era entregue, né? O cordeiro era sempre entregue para perdão dos pecados de uma família. E quando esse cordeiro estava prestes a ser sacrificado, ele berrava, ele se batia, ele gritava, porque ele sabia que ele ia morrer. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, se entregou voluntariamente. Ele decidiu se entregar por nossa vida, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Louvado seja Deus. Ninguém pode tirar o poder da vida dele. Ele deu a sua vida espontaneamente. E além de entregar a sua vida espontaneamente, ele se entregou sacrificialmente. Ele não morreu porque a gente merecia. Ele não morreu porque a gente tem coisas boas morais, coisas boas espirituais, porque somos boas pessoas. Quando ainda éramos pecadores, ele se entregou por nós. Ele nos amou primeiro e a si mesmo se entregou. E olha o verso 15.
Assim como o Pai me conhece e eu o conheço. Veja essa relação. Assim como o Pai me conhece, assim como eu o conheço, eu dou a vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, isso deve trazer um descanso para o seu coração. Saber que Deus se entregou por você. Não somente para possibilitar a nossa salvação, mas para efetivar a nossa salvação. Nossa salvação só foi efetivada de fato quando Ele morre, quando Ele se entrega naquela cruz. Isso deve trazer paz, alegria para o seu coração. Saber que Ele se entregou por você. O golpe da lei deveria cair sobre a nossa cabeça. O salário do pecado, que é a morte, deveria ser cobrado em nossa conta. E o que Ele fez foi pagar essa conta em nosso lugar. Por isso, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são chamados ovelhas, não há mais condenação. Não há mais condenação para você e nem para mim, porque Ele se entregou voluntariamente. Irmãos, além disso, Jesus também... Deixa eu passar aqui. Me ajuda, Eric, ou Lucas. Tá, posso. Aí, obrigado. É um pastor que chama, é um pastor que guia as suas ovelhas. Por isso ele é o bom pastor. Uma ovelha, já falamos, é um animal desorientado, um animal que tem uma visão muito débil. Mas o pastor é aquele que orienta, é aquele que guia as ovelhas para onde elas devem ir. Observe o verso 16 comigo. O texto diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Quem são essas ovelhas? As pessoas mundo afora que não têm um pastor, estão perdidas, desorientadas. Elas precisam ouvir a voz do bom pastor. E como é que elas ouvem a voz do bom pastor? Através do Evangelho. O Evangelho é a voz do bom pastor. Irmãos, nós cremos que o Senhor tira o tampão dos ouvidos. Nós cremos que o Senhor tira a faixa e a gente começa a ver. Ele é quem efetua a nossa salvação. E as ovelhas vão ouvir a sua voz. E as ovelhas vão seguir o pastor. Nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho é uma causa vitoriosa. É um trabalho que não conhece fracasso. Onde houver uma ovelha de Jesus pregando o Evangelho, outras ovelhas ouvirão a voz do bom pastor. Como já falamos aqui no início do culto, eu e Augusto tivemos em Boa Vista e vimos pessoas ouvindo a voz do bom pastor. Mas algo precisa ser feito. O Evangelho precisa ser compartilhado. A boa notícia precisa chegar aos 4 cantos do mundo. Irmãos, o Evangelho é tão poderoso que ele chega de forma diferente para cada pessoa. Talvez você se converteu na escola da Bíblia, talvez você se converteu com um panfleto, talvez você se converteu com um programa de TV, um programa de rádio, com um louvor, eu não sei. Já ouvi até gente que foi pegar uma folha para fumar um baseado e essa folha era uma página da Bíblia e se converteu. O Evangelho é muito poderoso e Deus faz como Ele bem quiser. Mas as ovelhas ouvirão a voz do pastor. Irmãos, além disso, peço que você vá para o verso 3 e o verso 4 comigo. Também tem uma lição muito importante. O porteiro, geralmente no aprisco do inverno, abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e vão até o pastor. Verso 3, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Não é as ovelhas que vai na frente. Parece eu quando vou passear com os cachorros, né? Os cachorros vão na frente, me puxando. As ovelhas vão atrás. O pastor vai na frente.
guiando e conduzindo. E depois de conduzir para fora, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Irmãos, pregar o Evangelho é fazer com que a voz do bom pastor seja ouvida pelas pessoas. Elas ouvem a sua voz. Quem não é ovelha, não escuta, não ouve. É simples. Mas quem é ovelha, ouve, escuta, segue e obedece. É a imagem perfeita, o pastor e suas ovelhas. Agora é hora do vídeo, Lucas. Quero mostrar um vídeo para vocês, para ilustrar o que eu estou falando. É um vídeo real, gravado em algum lugar do mundo. Prestem atenção. É uma pessoa qualquer tentando chamar as ovelhas de um pastor. Agora a tentativa número 2. Outra pessoa vai tentar. Não deu certo. Terceira pessoa. Agora o pastor vai chamar as ovelhas. Obrigado, Lucas. Então, isso é o reino animal. Essa é a ilustração que Jesus quis ensinar. Isso acontece desde que as ovelhas foram criadas. Então, essa é a ilustração que Jesus está trazendo para nós. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Ele sabe o seu nome, ele sabe o seu endereço, ele sabe o seu CPF, ele sabe o seu CEP que você esquece algumas vezes, né? Ele sabe tudo de você. Ele conhece o seu coração, ele conhece suas angústias, ele conhece seus medos, conhece suas dificuldades, suas lutas. E ele se importa com você. E é por conhecer você que ele se importa. Que ele dá a sua vida por você. E não por qualquer um. Ele ama você mesmo quando você tropeça. Ele ama você mesmo quando você cai no fundo do poço. Ele ama você mesmo quando você se perde do rebanho. Ele deixa as 99 e vai atrás de você. Louvado seja Deus por isso. Ele nos ama apesar dos nossos erros, das nossas falhas. Ele é o bom pastor que chama e guia as suas ovelhas. E ele é o bom pastor que salva as suas ovelhas. Vocês viram naquela foto do aprisco de verão que ele fica à porta. O pastor fica à porta cuidando do seu rebanho. E eu quero chamar a sua atenção agora para o verso 9. O verso 9 diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim, quem entra através de mim, será salvo. Do aprisco para dentro está salvo. Fora do aprisco corre os perigos. Mas quem entra por mim, que sou a porta, será salvo. Entrará e sairá livremente e encontrará pastagem. Irmãos, o que Jesus está dizendo é que Ele é o provedor
da sua vida. O que Jesus está convidando aqui a todos nós é para sermos dependentes dele. Não só na parte física, na parte espiritual também. Isso é fantástico, porque quando você olha para aquele deserto de pedras, como é que se criavam ovelhas? As ovelhas não comem areia, as ovelhas não comem terra. Seria bom, né? Mas o pastor sabe onde encontrar pastagem. O pastor sabe onde encontrar uma fonte de água e assim alimentar as suas ovelhas. Essa é uma foto do mesmo deserto da Judéia que vocês viram anteriormente. O pastor sabe onde encontrar pastos verdejantes. Quando o mundo parece mostrar que não tem solução, o pastor guia as suas ovelhas, cuida das suas ovelhas e as alimenta com fartura. Ele está cuidando de você, meu irmão, minha irmã. Então somente dependa dele. Ele encontra água. E certa vez ele disse que ele é a fonte de água viva. E ele quer colocar essa fonte dentro de você, para que ela nunca se esgote. Ainda chegando no fim, ele é o bom pastor que protege as ovelhas. A gente viu aqui no verso 12, peço que você vá para o verso 12 ao verso 15, a figura do assalariado ou do mercenário e a figura também do ladrão. O mercenário não é muito bem o que a gente entende hoje. O mercenário era alguém contratado para cuidar das ovelhas, mas só para vigiar. Então ele não se importava com as ovelhas. Se viesse um lobo, ele capava a mula, deixava as ovelhas lá. Não era o trabalho dele. O trabalho dele era só dar uma olhada. E ele recebia por isso. Então o foco dele era dinheiro. Ele só queria o dinheiro. O ladrão só vinha, pulava, roubava e levava. Matava, destruía. E aí ele contrapõe com a ideia do pastor. Ao contrário do ladrão, ao contrário do mercenário, que seus fins é somente dinheiro, lucro, o pastor realmente se importa com a ovelha. O pastor realmente cuida das ovelhas e as protege. E Jesus é o dono das ovelhas. Você tem dono, sabia? Ele é o seu dono. Por duas razões. A primeira, porque ele te criou. E a segunda, ele te comprou com o sangue dele. Você já não pertence a si mesmo. Agora pertence a ele. E é por isso, por ter comprado você com um preço tão alto, tão caro, ele zela por você. Ele cuida de você. Ele não abre mão de você. Ele protege você. E a última lição, o bom pastor dá segurança eterna às suas ovelhas. Segurança eterna. Quem pode oferecer segurança eterna? Existe algum seguro de vida eterno no mercado? Não existe, né? Ele oferece segurança eterna. A gente vai finalizar lendo o verso 28 a 30. Eu lhes dou a vida eterna. E elas, as ovelhas, jamais perecerão, jamais morrerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele te dá segurança e que ninguém pode arrancar você das mãos dele. Você é dele e ele é seu. É ele quem segura na sua mão e te protege. É ele quem diz que de maneira nenhuma vai lançar você fora. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem a morte, nem a altura, nem profundidade pode nos separar do amor de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga, pense nisso, medite nisso.
você já entregou a sua vida, Ele é o seu pastor, Ele quem te guia, ouça a sua voz. Obedeça ao caminho que Ele está te mostrando. Faça a vontade dEle. Se você ainda não decidiu que Ele deve ser o pastor da sua vida, reflita. Ouça a voz dEle. Ele te chama. Eu queria encerrar com essa imagem. Ele é o pastor que tem você em suas próprias mãos. E ninguém pode arrancar você das mãos dele. Ele e o Pai são um. Esse é Jesus Cristo, o bom pastor, que te ama, que se importa com você e que cuida de você. E que te dá segurança eterna. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo imenso privilégio de poder ouvir a Tua palavra e ter as nossas vidas transformadas. Nos abençoa, Pai, para que a gente possa nos comportar como ovelhas do Senhor. Nos abençoa para que a gente possa continuar seguindo a Tua voz, ouvindo a Tua voz. Nós temos a plena convicção de que o Senhor nunca deixou de falar, mas que às vezes nós perdemos a capacidade de ouvir. Que assim como as ovelhas, totalmente dependentes do seu pastor, possamos depositar a confiança da nossa própria vida nas Tuas mãos. E que a gente possa, em Tuas mãos, Pai, ser cuidados, abraçados e amados pelo Senhor. Que o Senhor continue cuidando, Pai, dessa igreja, continue cuidando do Teu rebanho que se reúne nesse local. E de tantos outros irmãos ao redor do mundo que têm passado por suas dificuldades. Mas sabemos que o Senhor não os deixa. O Senhor não nos deixa, porque o Senhor nos amou primeiro e nos comprou com o Teu precioso sangue. Muito obrigado, Pai, por estar conosco, nos guiando, nos conduzindo a pastos verdejantes e fontes de água que nunca se esgotam. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, o bom pastor. Amém. Boa semana, irmãos. Deus os abençoe.